Olá, boa tarde. A igualdade no mercado de trabalho é uma luta constante dos negros, pessoas com deficiência, homossexuais e idosos. Para reforçar essa necessidade, o Ministério Público lançou a campanha Cota não é privilégio, inclusão é um direito. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a importância de iniciativas como essa para a sociedade brasileira. E você vai ver também. Ministro do STF, Luiz Fux, se declara impedido para julgar caso de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A reclamação agora vai ser distribuída a outro ministro da Corte. Ministro Gilmar Mendes suspende efeitos de veto presidencial sobre o uso de máscara em unidades prisionais. A republicação dos vetos viola a separação de poderes e gera insegurança jurídica. E ainda, ensino domiciliar. Na segunda reportagem da série sobre os 30 anos do ECA, a decisão tomada pelo STF sobre o tema. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se declarou impedido para julgar pedido do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que contesta o processo de impeachment que tramita contra ele na Assembleia Legislativa do Estado. A defesa de Witzel entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal pedindo a formação de uma nova comissão especial para analisar o processo de impeachment. O ministro Luiz Fux havia sido sorteado para ser o relator do caso. Ele, no entanto, declarou incompatibilidade para julgar a questão, direito previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A reclamação agora vai ser distribuída a outro ministro da Corte. Na semana passada, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, durante o plantão judiciário, aceitou o pedido do governador para que fosse formada uma nova comissão especial, observando a proporcionalidade de representação dos partidos políticos e blocos parlamentares. A Assembleia Legislativa do Estado recorreu da decisão. Wilson Witzel é investigado por supostas fraudes em contratos na área da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu vetos do presidente Jair Bolsonaro sobre o uso de máscaras em prisões. A liminar restabelece a obrigatoriedade do equipamento em todos os estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas. Partidos políticos questionavam os vetos do presidente a trechos da lei que obrigam o uso de máscaras contra a Covid-19 em espaços públicos e privados acessíveis ao público. Os presídios e estabelecimentos para cumprimento de medidas socioeducativas estavam entre esses locais. Os vetos sobre esse ponto foram publicados depois do prazo de 15 dias úteis em outra edição do Diário Oficial da União. O ministro Gilmar Mendes destacou que a republicação dos vetos viola a separação de poderes e gera insegurança jurídica. A suspensão não atinge os vetos feitos pelo presidente da República dentro do prazo. Com a decisão do ministro, todos que estiverem em presídios e locais de cumprimento de medidas socioeducativas ficam obrigados a usar a máscara de proteção contra a Covid-19. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, até a semana passada, 17 mil pessoas, entre detentos e servidores, haviam sido infectadas pelo vírus em todo o país. Foram registradas 1.200 mortes. Daqui a pouco tem julgamento nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes da pauta das duas turmas com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Na pauta constam ao todo 8 processos que podem ser analisados pelos ministros. Na segunda turma, o ex-presidente Lula busca suspender a ação penal que tramita na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, até que a defesa tenha amplo acesso ao conteúdo integral do acordo de leniência firmado com o Grupo Odebrecht. A segunda turma julga recurso que foi apresentado contra a decisão do ministro Edson Fachin, que manteve o curso do processo, negou acesso às diligências em andamento e também proibiu o acesso às provas que não tivessem qualquer relação com o ex-presidente. Os ministros também analisam o recurso apresentado também contra a decisão do ministro Edson Fachin, que determinou o arquivamento de um habeas corpus por entender que não havia ofensa à liberdade de locomoção do ex-presidente.
Constam ainda 3 recursos que buscam o julgamento de processos que foram indeferidos pela ministra Carmen Lúcia. Eles apontam que o Tribunal Superior do Trabalho descumpriu decisão do STF sobre validade de convenções coletivas que tratam do pagamento do tempo de deslocamento do empregado até o trabalho e o seu retorno para casa. Por enquanto, este julgamento está empatado e ele deve ser concluído hoje, com o voto do ministro Celso de Mello. Já na primeira turma, o único processo que está na pauta é o pedido de liberdade de um empresário que atua na área de comercialização de bitcoins. Ele é apontado como um dos mandantes da morte de um advogado. Segundo consta na acusação, este crime provavelmente foi motivado por uma dívida de R$2.500.000 que mantinha com a vítima. Os ministros da primeira turma devem decidir se mantém a liberdade concedida de forma provisória pelo ministro Marco Aurélio. As sessões das turmas começam logo mais às 14 horas e você poderá acompanhar ao vivo pelo YouTube do STF. O Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-presidente do Tribunal de Contas do Amapá e um conselheiro por desvio de verbas públicas. Vamos acompanhar melhor esse caso na reportagem de Jéssica Castro. A Corte Especial do STJ analisou o caso dos 2 magistrados que foram investigados pela Operação Mãos Limpas, acusados dos crimes de peculato, ordenação de despesas não autorizadas e formação de quadrilha. De acordo com o Ministério Público, os desvios eram feitos por meio de saques de cheques na boca do caixa da conta corrente do Tribunal de Contas do Amapá e também por meio de reembolsos indevidos de despesas hospitalares e médicas, pagamentos de salários e passagens aéreas para pessoas que não trabalhavam no órgão, além do recebimento de verbas remuneratórias sem o devido respaldo legal. A Corte Especial do STJ condenou o ex-presidente do Tribunal de Contas, Júlio Miranda, a 14 anos e 9 meses de reclusão, e o conselheiro Amiralo da Silva Favacho a 6 anos e 11 meses, ambos em regime fechado. A ministra relatora, Nancy Andrighi, apontou que, ao contrário do que sustentou a defesa, as investigações não foram deflagradas exclusivamente após denúncia anônima e foram devidamente fundamentadas, o que afasta o pedido para anular a ação penal. A ministra afirmou ainda que o crime de peculato foi caracterizado porque haviam assinaturas dos acusados em cheques que tinham como emitente e beneficiário o próprio Tribunal de Contas e eram feitos para obter dinheiro em espécie na conta corrente do órgão, para ser contabilizado genericamente como outras despesas variáveis. E ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral realizou a sessão de abertura do segundo semestre forense de 2020. Na sessão, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou um balanço das atividades do tribunal durante o mês de julho. O TSE realizou apenas sessão administrativa. Os ministros julgaram 5 processos. E antes de começar a análise das ações, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre o trabalho do tribunal durante o recesso forense. O ministro Barroso ficou de plantão em julho e julgou 4 processos urgentes sobre políticos que tinham mandatos eletivos. E o mês passado foi de muito trabalho, com o objetivo de garantir que as eleições deste ano ocorram da maneira mais segura possível. Para prover essa segurança para mesários e eleitores, nós vamos precisar de uma quantidade importante de face shields, que são aquelas proteções faciais, de máscaras de 3 níveis, de álcool gel em quantidades industriais e de marcadores adesivos para o chão para afirmar distanciamento social. Além de algumas miudezas como toalha de papel, canetas e até lixeiras. Em julho, a Justiça Eleitoral descartou o uso da biometria. Isso porque o leitor biométrico poderia estragar com o álcool em gel, necessário para a higienização das mãos dos eleitores. Pela questão do contágio, de todo mundo botar a mão no mesmo lugar, sendo que não dá para higienizar a mão antes da biometria porque estraga o equipamento. E em segundo lugar, porque, por curioso que pareça, a biometria retarda de maneira relevante a votação, facilitando a formação de filas. A Justiça Eleitoral vai precisar de uma série de equipamentos para garantir a segurança da votação. O presidente do TSE informou que várias entidades já procuraram o tribunal para doar esses materiais. Além disso,
Técnicos do TSE trabalham nos ajustes necessários para as eleições 2020. Precisamos realizar os testes vitais para a segurança do processo eleitoral e esses testes foram realizados, inclusive ao longo do mês de julho, ainda que por videoconferência, que é a circunstância do Brasil hoje. O grupo de trabalho Normas, o GT Normas, que foi reativado por portaria para adaptar as resoluções do TSE naquilo que é pertinente ao novo calendário eleitoral resultante do adiamento das eleições. Portanto, 11 resoluções que foram aprovadas pelo Tribunal no final de 2019, nós precisamos revisitá-la para fazer as adequações. Por fim, o ministro Barroso revelou que vai dar uma atenção especial para a identificação civil nacional. Uma coisa que a pandemia revelou foi a importância de o país ter um banco de dados para você poder identificar as pessoas, inclusive e sobretudo pela importância que isso tem para impedir fraudes, seja no setor público, onde nós já estamos prestando serviços, que é sobretudo no INSS, para impedir fraudes previdenciárias pela identificação biométrica do postulante do benefício, tem impactos sobre o sistema penitenciário, sobre todo o sistema que envolve a identificação das pessoas, e pela legislação nós também poderemos oferecer, com o consentimento do biometrizado, esses serviços à iniciativa privada, que é uma providência que nós ainda não tomamos, mas estamos começando a equacionar para avançar nisso com as cautelas necessárias. E a ministra Carmen Lúcia volta a integrar o Tribunal Superior Eleitoral como ministra substituta, 7 anos depois de se despedir da corte, onde entrou para a história como a primeira mulher a presidir a Justiça Eleitoral. A posse vai ser realizada nesta terça-feira, às 6h30 da noite, antes da sessão plenária do tribunal, que ocorre virtualmente por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. A ministra Carmen Lúcia ela foi eleita pelo plenário do Supremo no dia 24 de junho para ocupar a vaga aberta do ministro Alexandre de Moraes, que assumiu como membro efetivo do TSE. E no próximo bloco, o Ministério Público do Trabalho lança a campanha Cota não é privilégio, inclusão é um direito. Os detalhes em instantes. A promulgação da Constituição Federal representa um marco na história do nosso país, consolidando a transição de um período de regime militar para a democracia. Nela estão previstos princípios essenciais para o início de uma democracia, como o pluralismo político, a livre iniciativa, a liberdade de expressão. O Ministério Público do Trabalho começou a campanha Cota não é privilégio, inclusão é um direito. O objetivo é estimular ações que possam facilitar o acesso ao mercado de trabalho de grupos como mulheres, negros, homossexuais e idosos. São vídeos gravados por procuradores do Ministério Público do Trabalho e divulgados nas redes sociais para estimular a defesa por todos do direito de igualdade no mercado de trabalho. Os depoimentos reforçam o papel importante das ações afirmativas, como cotas, para garantir a negros, indígenas, mulheres, idosos, LGBTQI+, imigrantes e pessoas com deficiência o acesso ao mercado de trabalho e a igualdade de salário, entre outros. No material da campanha, os procuradores do Ministério Público do Trabalho esclarecem sobre o papel das cotas e outras ações afirmativas previstas em lei como forma de reparar injustiças e promover a igualdade de oportunidades no país. O objetivo da campanha é combater a discriminação, seja por causa da idade avançada, do sexo, raça, religião ou deficiência. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo mostrou que 89% das pessoas com deficiência entrevistadas, por exemplo, consideram que a lei de cotas ajuda de diversas formas no mercado de trabalho. Mas muitas empresas ainda descumprem o limite mínimo de contratação de pessoas com deficiência e muitas alegam que não conseguem cumprir a lei por desinteresse dos próprios trabalhadores.
O censo do IBGE de 2010, o último realizado sobre pessoas com deficiência, mostrou que há atualmente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e apenas 1% dessa população está empregada. O estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça do IBGE, publicado no ano passado, mostra que 64% dos desempregados no país são negros. E mesmo os negros que estão empregados enfrentam desigualdades salariais e de possibilidade de subir na carreira. As pessoas pretas e pardas no Brasil correspondem a mais de 50% da população, mas recebem salários 42% menores que as pessoas brancas e ocupam somente 30% dos cargos de chefia. Para transformar essa realidade é que eu apoio as cotas ou reserva de cargos em concursos públicos e cotas raciais nas universidades, para que as pessoas negras possam ter acesso à formação, a vagas no trabalho, permanecer e ser promovida nesse trabalho com melhores salários. O acesso das pessoas idosas ao mercado de trabalho também é um problema. E por isso a campanha pretende ajudar no fortalecimento de políticas públicas inclusivas e ampliar a fiscalização para garantir igualdade de trabalho e de salário para todos. O envelhecimento acarreta vulnerabilidade de ordem econômica, social e física. Por isso, eu apoio as ações afirmativas que priorizam a inclusão dos idosos no mercado de trabalho e o seu atendimento nos serviços previdenciários e de saúde. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a procuradora Adriane Reis de Araújo, que é coordenadora nacional da Coordenadoria que combate a discriminação do trabalho no Ministério Público do Trabalho. Doutora, bom, nós não temos a doutora Adriane agora, a gente teve uma pequena falha na conexão. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto, sobre essa campanha também do Ministério do Trabalho que busca combater a discriminação no mercado de trabalho. Voltamos à entrevista em instantes. No próximo bloco você vai ver homeschooling ou ensino domiciliar. O assunto já foi discutido no Supremo Tribunal Federal. É o que você vai acompanhar na segunda reportagem da série dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É daqui a pouquinho. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Assim começa o artigo 5º da nossa Constituição Federal, para mim o mais emblemático, porque mostra o que é e o que pretende ser a nossa Constituição. No dia em que esse artigo foi efetivamente respeitado, significará que a nossa Constituição cumpriu seu papel, que nós viveremos em um país mais justo e um país mais feliz para as próximas gerações. No bloco anterior, você acompanhou aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, a campanha do Ministério Público do Trabalho chamada Cota não é privilégio, inclusão é um direito. Agora sim a gente conversa ao vivo com a procuradora Adriane Reis de Araújo, que é coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Discriminação do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Doutora Adriane, seja bem-vinda, boa tarde, obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. Boa tarde, Rafaela, muito obrigada pelo convite. Bom, interessantíssimo esse nome, né? Cota não é privilégio. Infelizmente, a gente ainda tem uma visão da sociedade, né? Como se fosse um privilégio, aí tiraria o espaço de outras pessoas. Mas o que vemos na prática é que existe, sim, uma exclusão dos idosos, das mulheres, de pessoas pretas e pardas. E, curioso até, a gente está falando sobre isso em 2020, é uma pauta constante, não avançamos nessa matéria. Quais são as ações do Ministério Público do Trabalho, além dessa campanha, para combater essa prática? Bem, o Ministério Público do Trabalho tem uma atuação muito forte no cumprimento de cotas de pessoas com deficiência e incentiva as empresas a adotarem medidas, programas de cotas para pessoas negras e para mulheres, idosos e tudo mais. Porque, ao contrário do que se fala de que a cota, né, quem não gosta da cota, muitas vezes a acusa de ser um privilégio, a cota é justamente o remédio contra os privilégios.
Nós estamos todo dia cercados por situações que podem gerar desigualdade social entre grupos e que geram, sim, privilégios para alguns. E a cota, a ação afirmativa, ela vem como um instrumento para dar oportunidade, seja de trabalho, de educação, de serviços públicos, rompendo com os privilégios desse grupo dominante. E a cota é muito importante, principalmente em questões até mesmo de representatividade do grupo mais atingido, porque ao ver uma pessoa que conseguiu avançar no trabalho e na educação, ela tem em si a percepção de que ela também pode alcançar esse benefício. Existe uma vertente, né, que afirma que todos devem ter acesso ao estudo, ao trabalho, por meio da meritocracia. Como é que a senhora avalia essa questão? Por que isso não funciona aqui no Brasil? Justamente como eu estava... Porque nós temos um entorno que não pode permitir a aplicação da meritocracia em si, porque o entorno de formação é muito desigual. Basta pensar nas pessoas mais pobres, basta pensar, por exemplo, na população LGBT, que muitas vezes, pelo fato de não ser aceita na família, ela é expulsa de casa, ela chega a uma situação de população de rua, não consegue concluir seus estudos. A pessoa com deficiência também, muitas vezes as escolas não estão adequadas para receber essa pessoa. Então, como nós vamos falar em meritocracia se nós não temos oportunidades iguais de formação? Então, as cotas, elas surgem tanto na educação quanto na empresa como um momento de você e abrir as possibilidades de educação e trabalho para esses grupos vulneráveis. A pandemia da Covid-19 pode, de alguma forma, potencializar esse problema? A pandemia da Covid, ela potencializou vários problemas. Nós tivemos, por exemplo, o desemprego de 7 milhões de mulheres. Nós percebemos no grupo de trabalhadoras domésticas também um nível de precariedade dessa mão de obra, que muitas vezes é informal, e no momento da pandemia também se viu alijada dos seus ganhos e se viu numa situação até de insegurança alimentar, né, em relação à sua família, com muita dificuldade nesse sentido. Então, a pandemia ela pode sim agravar, e nesse momento da pandemia, por exemplo, as empresas podem adotar ações afirmativas para contratar mulheres que são vítimas de violência doméstica, que também aumentou nesse período. Então, a gente também pode pensar em alternativas nesse momento, em razão da pandemia. É reflexão, então, né, para a gente falar mais sobre esse assunto e ter uma atuação mais incisiva em empresas e toda a sociedade. Procuradora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada. Até logo. E por causa da pandemia, estudantes de todo o país tiveram de trocar a sala de aula pela sala de casa. Mas o que é novidade para alguns tem sido defendido por milhares de famílias que pedem a regulamentação do homeschooling, o ensino domiciliar. Na segunda reportagem da série sobre os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prática somente será aceita depois que for regulamentada pelo Congresso Nacional. O tema foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2018. A maioria da corte entendeu que, assim como o próprio ensino público, o chamado homeschooling precisa seguir regras para permitir o controle e ter a certeza de que a criança ou adolescente irá receber a melhor educação possível. Assim, o Supremo definiu que o ensino domiciliar somente será permitido após o Congresso Nacional aprovar a regulamentação. A decisão do Supremo Tribunal Federal teve repercussão geral reconhecida, ou seja, valeu para o país todo. Com isso, atingiu cerca de 15 mil crianças e adolescentes que estudavam em casa. Agora, as famílias pressionam o Congresso Nacional para que aprove logo a regulamentação da prática. Caroline é mãe de 3 filhos e todos são adeptos ao ensino domiciliar. Ela tirou o primeiro filho da escola quando o menino começou a ter dificuldades com a alfabetização. A família afirma que tem bons resultados com as crianças estudando em casa. Após a decisão do STF,
como família, nós decidimos que a gente trabalharia junto ao Legislativo para conseguir uma lei, né? Diante dos resultados que nós tivemos, nós vimos o quanto é válido esse tipo de educação, esse tipo de ensino, essa modalidade, e vimos que seria justo que as famílias que desejam e têm o perfil para educação domiciliar possam desenvolver esse tipo de educação. Em abril do ano passado, o governo encaminhou uma proposta ao Congresso Nacional. O projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar é o mais acompanhado na área da educação, cultura e esportes do site da Câmara dos Deputados. Segundo este advogado, a falta de regulamentação deixa as famílias que praticam o ensino domiciliar no limbo. Para conseguir o certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio, as crianças fazem o ENSEJA, exame oferecido pelo Ministério da Educação todos os anos, mas alguns ainda temem punições por não cumprirem as leis atuais. Muitas dessas famílias educadoras hoje no Brasil são denunciadas, processadas, perseguidas pela justiça e até condenadas. Nunca condenadas por abandono intelectual, mas são condenadas, claro, a matricular os filhos de volta na escola. É por isso que a nossa expectativa, a expectativa das famílias educadoras brasileiras, é que seja reconhecido o direito à liberdade educacional. Mas o tema é polêmico. A educação domiciliar ainda encontra muita resistência. Alguns psicólogos e pedagogos argumentam que, mesmo recebendo o conteúdo das disciplinas, as crianças e adolescentes precisam frequentar escolas para interagir com as outras. Não podemos negar que o externo influencia sim no desenvolvimento de cada uma delas. E a gente pode dizer que o quanto mais essa criança estiver inserida num contexto de relacionamentos, mais possibilidade ela terá de desenvolvimento. A autônoma Ruth Silva, que passou a acompanhar as atividades escolares dos filhos em casa por causa da pandemia, concorda. Ela está convencida de que a criança tem de ir para a escola. Eles aprendem muito mais estando ali junto com os outros alunos, na interação na sala de aula com os professores. Então, eu acho que é de suma importância, sim, as aulas presenciais. Para a advogada da Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, é preciso fazer logo a regulamentação e cumprir o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós, da Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, defendemos o direito de escolha dos pais. Aqueles que optarem pela prática do homeschooling tenha isso legalizado. E hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde. Até amanhã.